Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso, em especial as turmas 100, 101 e 102, matutino. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Na aula de hoje, na página 21 do nosso livro didático, abordaremos o papel do leitor. E nesse momento, nós teremos o prazer de entrar em contato com a leitura de um fragmento de texto de um escritor argentino chamado Júlio Cortázar, que é Continuidade dos Parques. Ainda nesse mesmo interim de estudar esse papel do leitor, toda essa dinâmica, nós vamos observar que, entre outras definições, pode-se dizer que a leitura é um contato com uma outra experiência, uma nova experiência que pode fazer refletir sobre aspectos da realidade, ou mesmo da vida pessoal, de modo novo. Toda leitura supõe um caminho de construção de sentido, e é justamente isso que nós iremos encontrar nesse pequeno fragmento de conto chamado Continuidade dos Parques. Então, a orientação de hoje é que vocês leiam o fragmento que está justamente nas páginas 21, observem, 21 e 22, certo? Vamos virar. E logo em seguida, vocês deverão analisá-lo com todo o cuidado, né, para tentar entender. Mas eu vou traçar aqui alguns comentários que eu acredito serem pertinentes para ajudá-los nessa tarefa de leitura. Por exemplo, ao ler toda a extensão do texto, e é importante que vocês façam isso, vocês encontrarão um personagem que está a ler um romance. Ele parece ser um homem que gosta de ler. E também, pela descrição do ambiente da casa, dá a entender que ele é um homem abastado. Ou seja, ele tem posses. Ele está em um sítio e vocês vão poder observar que ele conta com o trabalho de vários funcionários, como, por exemplo, o trabalho de um mordomo e de um cobrador. Ainda falando sobre a descrição da casa, vocês poderão observar que ele tem um escritório, mora num parque de carvalhos, tem uma poltrona de veludo verde, grande, o que sugere, mais uma vez, se tratar de uma pessoa que tem posses. Muito bem. Agora, a principal característica é justamente observar que no ato da leitura há uma divisão entre realidade que ele vive e a história. Por exemplo, no aspecto da realidade, você vê que a leitura é uma viagem, por isso ele diz aí continuidade dos parques. Então, a divisão da realidade, nós temos lá os negócios urgentes, a carta do procurador, a descrição com o mordomo. Já na história, ele vai mergulhar numa aventura amorosa que o romance que ele está lendo ou começar a ler diz, Muito bem. Um outro aspecto é que ele parece mergulhar, numa espécie de fusão, ou seja, de junção entre o que é a realidade e o que é ficção. Então, ao observar a parte em que ele vai tratar do encontro amoroso entre a mulher e o seu amante,
você observa que o texto ele sugere encontrar o encontro entre o homem e a sua amante de uma maneira bastante peculiar, diluída, ou seja, misturada com a realidade que ele vive na casa, né? Então, é uma leitura bastante interessante que eu gostaria que vocês a realizassem, como eu disse, com bastante afinco, e logo em seguida que vocês desenvolvessem as seis questões que estão logo abaixo do texto. Um detalhe importante é que é aquela mesma dinâmica. Vocês desenvolverão as questões e me entregarão na aula presencial, né? A nossa próxima aula presencial. Então, tenham todos um bom dia e até semana que vem.